Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus aqui no canal Madalena Siqueira. E eu quero te acolher a você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, quero te dar boas-vindas, que sinta-se bem, que venha junto comigo refletir aqui, né, a palavra de Deus. Mas antes eu queria fazer algumas colocações aqui sobre o contexto dessa mensagem que eu contigo venho refletir aqui no canal. Neste momento que eu sempre digo que é um momento de espiritualidade. Não é um momento aqui de discutir, de opinar ou de colocar alguma religião. Eu não expresso aqui qualquer religião, quaisquer religião, né? Seja qualquer tipo de religião. Porém, a linha aqui, né, a minha reflexão eu vou mais pro lado da Igreja Católica, do catolicismo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa católica, eu sigo essa religião, eu tenho essa religião católica, sou católica. E isso me leva a refletir na linha e seguindo, né, a igreja, seguindo a igreja, mãe, que é a minha igreja, no qual eu participo. Mas eu dou boas-vindas a você que é de outra religião, que você ou não, ou você é universalista, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E também quero colocar fazer mais uma das minhas colocações à reflexão aqui da palavra, né? Eu faço essa reflexão, assim, mas trazendo, né, o que a palavra tem a nos dizer, como ela foi colocada, né, aqui, e fazendo uma reflexão mesmo. Que o contexto, o que que essa mensagem traz? Que eu posso trazer para o meu coração e para o seu coração? O que você deve pegar da palavra? Aqui eu não entro a fundo como foi essa palavra, como ela foi escrita. Eu não faço jus aqui de julgamento por se ela foi escrita. Se eu não vou aqui questionar aqui a fé de alguém aqui. Não é meu intuito em questionar se você crê ou não no que está aqui. Vou citar de acordo com o que eu compreendo a palavra de Deus, com o que ela vem no meu coração. Eu não posso colocar aqui a sua fé, em que você acredita ou não. Se você acredita no que está escrito aqui, da maneira que você acredita, tudo bem. Eu vou colocar a minha maneira, como eu interpreto a palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra, ela é uma palavra verdadeira. Só entende quem está com o coração aberto para refletir e da sua maneira para o seu coração. Eu não posso impor nada para você. Você sim vai fazer a sua própria interpretação. Você vai ouvir e vai trazer para o seu coração. No momento que você está precisando dessa palavra. Então, eu te convido você a pegar sua Bíblia, aí no Evangelho, o primeiro Evangelho aqui do livro, né? Um livro do Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus. Primeiro livro aqui da Bíblia. Você vai lá no seu capítulo da sua Bíblia, para me acompanhar aqui, que pela Igreja Católica tá o capítulo. Agora, as outras Bíblias é para ser o mesmo contexto, mas cada Bíblia tem o jeito o que está escrito aqui, na forma como escreve. Não muda algumas palavras ou outras, mas o sentido da palavra, eu acredito que seja o mesmo, né? Então, aqui, as narrativas aqui, expressa pelo o evangelista São Mateus, do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 21. Eu estarei hoje aqui contigo, fazendo a reflexão da palavra. Então, toma lá a sua palavra, a sua Bíblia, e vamos refletir mais no dia, agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida e agradecendo por estarmos aqui hoje. Então, vamos lá. Espigas arrancadas no sábado. Nessa ocasião, Jesus passou pelas plantações num sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, coisa que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer?
mas somente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está algo maior que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Cura da mão paralisada. Partindo desse lugar, Jesus entrou na sinagoga dele. Havia aí um homem que tinha uma das mãos paralisadas. Aí, assim, então, para acusarem Jesus, perguntaram-lhe: é permitido curar em dia de sábado? Jesus respondeu: quem de vocês, se tivesse uma ovelha e a caísse num buraco em dia de sábado, não o pegaria e tiraria daí? Ora, uma pessoa vale muito mais que uma ovelha, portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Então disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou boa, outra boa, e a mão ficou boa como a outra. Os fariseus saíram e se reuniram para planejar um modo de matá-lo. Sabendo disso, Jesus se retirou deste lugar. Jesus, servo de Javé em ação. Muitos seguiram a Jesus, e ele curou a todos, e proibia severamente que julgassem quem ele era. Isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, ele anunciará o julgamento às nações, e ele não discutirá, nem clamará. O caniço, não, ele nem clamará, nem quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. E no seu nome as nações terão esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vamos pegar essa reflexão na seguinte forma. Vamos refletir hoje nesse contexto desse evangelho que São Mateus coloca, espigas arrancadas no dia de sábado. E Jesus, e as ações de Jesus. O sábado eram, nas escrituras do Antigo Testamento, os judeus, o sábado era um dia santo, um dia reservado para o descanso dos judeus, deste povo. E né, desde o Antigo Testamento, era na lei de Moisés, e o sábado fora estipulado para ter o descanso, que não poderia trabalhar em dia de sábado. Por isso que os fariseus questionavam Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles foram comer, né? Que fala que os discípulos, num dia de sábado, eles estavam com fome, estavam seguindo Jesus e foram comer, pegaram as espigas e começaram a comê-las. E vendo isso, os fariseus, né, questionaram Jesus, porque não era permitido no dia de sábado fazer tal coisa, que era comer, né? Então, estavam desobedecendo a lei. Aí Jesus pegou essa lei e Jesus, o que que Jesus fez? Jesus respondeu assim, ó, no versos aqui 3. Ele respondeu: vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, coisa que nem a ele, nem o Davi, nem os seus companheiros eram permitido comer, mas somente os sacerdotes. Aquele templo onde só entravam os sacerdotes que trabalhavam para o templo, e aqueles pães eram só eles que tinham que comer, porque esses eram pães consagrados lá para os dias dos sacerdotes. E o Davi, quando estava com fome, ele comeu. Jesus quer dizer assim que o que importa, aí Jesus colocou assim, o que importa é a lei, o que importa são as leis ou as pessoas. Jesus coloca que, ó, o sábado é feito para o homem ou o homem é feito para o sábado. Todas as coisas, qual é importante? Quando Jesus coloca assim, ó, ou vocês não leram na lei, que, ó, eu vou colocar aqui para ficar melhor, para se entender.
Ó, Jesus quis dizer, como entraram na casa de Deus? Ou vocês não leram na lei, ao sábado no templo, os sacerdotes violam a lei. Que os sacerdotes, por outros motivos, eles violaram as leis às escondidas, né? E Jesus fez todas as claras. Jesus fazia, curava, porque o mais importante era a vida das pessoas, era o amor. E muitas das vezes as pessoas estão preocupadas com as coisas, com o jeito, com as leis, mas não com o amor e com o cuidado com as pessoas. Jesus, pois eu lhe digo, aqui está algo maior, que é Jesus. Jesus estava lá. Jesus era o templo, Jesus era a salvação que eles não acreditavam. Eles achavam ainda que ia vir, eles não tinham fé que Jesus. Então eles falavam mais para provocar Jesus. Porque a intenção deles era prender Jesus, era matar Jesus, porque Jesus era considerado uma ameaça para eles. E qualquer coisa que os discípulos de Jesus faziam, eles iam contra, mas o interesse deles não era para o bem, era mais para que eles queriam julgar Jesus, as ações. E eles usavam muito os discípulos de Jesus. E Jesus colocou a eles assim, ó: se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Entendeu? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, se eles davam tanta importância para o que Jesus queria, ele quer misericórdia, não sacrifício. O que é amor? Temor, misericórdia ao sofrimento. Porque Jesus veio ter misericórdia das pessoas, não para condená-las e julgá-las. Quando Jesus cura a mão do paralítico que estava, aí foi também um dia de sábado. E Jesus fala assim, ó, com o paralítico, o que é importante, né? Porque eles também questionaram Jesus quando Jesus curou fez a cura uma das mãos do paralítico. Então, para curar, Jesus disse assim, ó, o que é permitido? Fazer o bem, né? Quando Jesus deu o exemplo que se eles tivessem uma ovelha, que essa caísse num buraco, eles não iam salvar a ovelha em dia de sábado. Qual é o importante? Em outro aqui, no outro versículo, não é outro versículo, em outra palavra, que Jesus fala que o homem, que Deus criou, importante a lei, é importante a lei, mas qual é mais importante? É o homem? Se alguém estiver passando, qual é mais importante? É o homem ou a lei? Ou a lei que existe para cuidar? Mais importante é o homem. Se um homem estiver passando dificuldade, uma pessoa tiver, mais importante é acolher essa pessoa, do que ir fazer os serviços, os rituais que passam, que pode muito bem fazer depois. Uma vida, ela não pode ser deixada para depois. Se alguém estiver passando por dificuldades, ele não pode esperar, ele tem que ser atendido no momento. Tudo cai por terra quando abandonamos o essencial, o que precisa ser abandonado. Damos atenção ao que precisa ser atendido, que é os seres humanos, né? Os seres humanos são importantes, né? Sabendo de Jesus, retirou-se deste lugar. Bom, é aí que eles queriam, né? Eles estavam acusando Jesus. Não era porque Jesus estava fazendo bem. Eles queriam acusar Jesus. E Jesus não veio, né? Aí muitos seguiram Jesus e Jesus curou a todos. Não é questionando aqui quem guarda, aqui eu não estou aqui falando na palavra, mas você está lendo aí, tem que guardar o sábado, porque uns guardam sábado, outros guardam. Não, eu estou aqui questionando religião, costume. Aqui estamos colocando o amor. Jesus falou, olha, ele não quer, ele, aqui ó, pega bem, vai nesse versículo aqui, pega esse que Jesus disse, vamos pegar esse aqui, ó. Ó, começa no 7. No 7, capítulo 12, verso 7. Se vocês tivessem compreendido o que significa, quero misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Então, essa frase aqui, pegar ela e trazer para a nossa vida. Jesus quer misericórdia. Não devemos impor pesados fardos ao outros e esquecer que temos que ter misericórdia das pessoas. Amor, compaixão. Aí depois ele coloca aqui seguindo, né? Que Jesus é o servo de Deus em ação. Jesus deu exemplo. Jesus foi exemplo para nós, né? Eis o meu servo a quem escolhi. O profeta Isaías já dizia aqui no verso 18: eis o meu servo a quem escolhi.
o meu amado, no qual minha alma se compraz, que é Jesus. Porei sobre ele o meu espírito, Jesus. Ele anunciará o julgamento às nações, Jesus. Ele não discutirá nem clamará, nem sua voz se ouvirá nas ruas. Jesus não fez estardalhaço. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Jesus foi amor, compaixão e misericórdia. Convidou a todos, mas não oprimiu, não veio escravizar e sim libertar. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. O que aconteceu no julgamento à vitória? Foi a Páscoa de Jesus, o julgamento de Jesus em prol do mundo, da humanidade, do pecado e da sua ressurreição, da vitória. Por quê? Terminando nesse verso 21. É no seu nome as nações terão esperança. É no nome de Jesus, no nome do Salvador, no nome de Jesus que veio, está no meio de nós. Ele veio aqui, ele é Páscoa, ele é ressurreição, ele é vida. E aqui está, ó, até que leve o julgamento à vitória. E o seu nome, as nações terão esperança. Em nome do Senhor, nós, nações que eram, nações que foram e nações que estão, e nações que virão, terão esperança de salvação, né? O mundo existirá o mal, vai existir o mal no mundo, mas o bem supera o mal. O bem superou o mal. E o bem é a palavra, o bem é o Senhor Jesus que está no meio de nós. E eu paro por aqui essa reflexão. Peço a ti que você pegue a sua Bíblia e faça uma reflexão mais contemplativa, trazendo o seu coração. O que é mais importante? O que é mais importante? Separe na sua vida. O que é mais importante? Que devemos olhar. Qual é o olhar que Jesus olhava? Olhar de amor, né? Não são as coisas. Não colocamos à frente as coisas, sim as pessoas. O amor ao ser humano. Amar o maior mandamento que Deus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Nosso irmão é o mais importante, o próximo que está perto de nós. Vamos olhar com esse olhar de Cristo que Ele nos deixou. E temos esperança. Esperança de ressurreição e de vida. Porque Jesus veio para todos. Que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida em esperança. Vida em alegria. A minha gratidão por ter ficado até aqui, repetido junto comigo a palavra. Eu te peço, se você ainda não é inscrito, inscreva neste canal, para que o YouTube possa enviar para mais pessoas. E até a próxima reflexão.